Cidade de Deus teve a série que foi lançada, a nossa redatora, a Liza, ela conversou com o Alexandre Rodrigues, né, o Buscapé do Cidade Sim. de Deus, e com a Roberta também, e aí eles falaram algumas coisas, que é a Berenice, né, do Cidade de Deus também, e aí eles... Mas não foi lançado ainda, né? Não estreou ainda. Não estreou vai chegar ainda, no, não. no Max, é no Vai Max, chegar né? na Max. É da Max. E, só que já tiveram algumas exibições públicas. Eu fui ver os 2 primeiros episódios. Olha só, por favor, nos agracie. Pô, eu achei descolado, assim. Claro, muito diferente, né? O ritmo é completamente outro. E como a gente já falou, Cidade de Deus tem outra pegada, assim. Mas eu achei interessante. Eu acho que essa é uma história que existe uma possibilidade de continuação mesmo, assim. Que me interessa, a continuação. Eu vi um trechinho só na Comic Con do ano passado. Mas era um trechinho não finalizado ainda, então era bem trechinho mesmo. Mas eu tive a mesma sensação. Eu acho assim, a gente acabou de falar, né? Algumas continuações precisam, mas eu acho que essa continuação é que tem muita história pra ser explorada. Total. Tem muita coisa que pode ser explorada. Eu acho que é uma boa pergunta, tipo, como que tá a vida do Buscapé, sabe? Acho que faz total é sentido interessante, essa eu quero saber, eu tenho essa dúvida, assim, sabe? Exato. E eu queria chamar aqui, como eu falei, a Liza, ela entrevistou o Alexandre Rodrigues, o Buscapé, e eu queria exibir um trechinho da entrevista dela aqui. Será que a gente vai ver com som? Ou será que a gente vai ficar? A gente vai conseguir. Todo mundo vai ver com som. Então, pode colocar aí na tela, por favor, gente. Que ele é um cara que seguiu o sonho dele afinco. Ele buscou aquilo que ele queria, teve a oportunidade para que aquele sonho dele se realizasse e, de fato, se aprofundou muito, assim. Acho que até demais. Chegou um momento que ele se perdeu. Esse é um dos grandes contrapontos, né? Na verdade, a grande trama, né? A grande linha de que nós queremos conversar, né? Sobre esse personagem. Sobre como ele se perdeu, né? Dentro disso e como que ele vai ser resgatado disso, né? Eu acho que ele viver esses dilemas é uma coisa interessante, porque nós não conseguimos ver muito isso lá no Cidade de Deus, o filme, né? Então, o mais interessante da série é exatamente mostrar a parte humana desse personagem, né? Que, enfim, todo mundo gosta dele, porque o cara que luta pelos seus ideais e tudo mais. Porém, agora vamos ver que ele lutou tanto pelos ideais que agora ele está totalmente cego por esses ideais e acabou que meio que perdendo o fio da meada ali, né? Vocês vão ver também que ele busca um retorno para essas raízes e com os amigos, né, que nunca largam o Buscapé, né, de jeito nenhum. Ele tem esse retorno mais do que confirmado, né? Porque eu acredito que o Buscapé saiu da favela, mas a favela não saiu do Buscapé, né? Com certeza, assim, ele vive num mundo diferenciado, ele mora em Copacabana, num apartamento, no qual ele vive chamando a própria mãe dele e a filha dele para poder morar, mas elas não querem porque elas têm as raízes mais aprofundadas até mais do que o próprio Buscapé, né? E esse personagem como um todo, ele tem esse carisma, né? Ele tem essa coisa da vontade de querer, ele quer porque quer fazer alguma coisa, quer mudar, ele quer... e ao mesmo tempo também, ele tem os amigos dele que conseguem fazer. Beleza, vimos um trechinho aí, desculpa aí que eu tava olhando aqui, mas... Como você falou, é ousada essa ideia de trazer de volta, né, a Cidade de Deus, assim. Pô, é ousada, mas acho que funciona. Funciona? Acho que funciona. Legal. Os 2 primeiros episódios eu achei bem interessantes, assim. E muito bom também, pô, trazerem os mesmos atores, Sim, né? O ator que faz o Buscapé, assim, eu vi ele em poucas... Eu acho que eu não vi, na verdade, ele em nenhuma produção depois de Cidade de Deus. Então, que bom também que ele tá aí de novo, sabe? Porque é um bom ator. E arrisco dizer que é uma grande chance dessa série estourar não só aqui dentro, mas lá fora Total. também, né? Porque Cidade de Deus, a gente brincou com o filme Totem, né? Mas é estudado no mundo inteiro. É matéria de estudo pra muita gente que gosta de cinema. E fez um sucesso estrondoso lá fora. Então... é uma grande chance da gente ter essa série aí bombando. Exato. Porque Total. vai dar streaming pro mundo É uma inteiro, estreia né? brasileira internacional. Inclusive, Sabe uma coisa louca 25 agora, tá, gente? A série. Dia 25. 25. Vai estar Maravilha. disponível. Sabe Não uma sei coisa quantos louca sobre episódios, Cidade de Deus? 2 coisas loucas, na verdade. A primeira é que, depois que o filme lançou, quem mais se destacou foi a Alice Braga. Total, Que tem
pouquíssimo tempo de tela. Juro, E não tem... Ela é ótima, obviamente, mas não tem como não associar isso a ela ser branca, assim. Tipo, Com certeza. acho que isso tem muito a ver. E ela faz parte da identidade visual do filme, uma das cenas mais famosas. A cena do pôster, um dos pôsteres do filme, é ela dando um beijo na bochecha do Buscapé, na praia, né? Mas o próprio... E, em contrapartida, o Alexandre Rodrigues, o protagonista, ele... Teve uma época que ele teve que trabalhar de Uber e tal, né? E ele falou sobre isso. Eu pensei que tinha sido o Dadinho. Também, muitas pessoas tiveram dificuldades. Assim, tem um documentário muito bom, acho que tá na Netflix, Cidade de Deus, 10 anos depois, que mostra onde cada um deles está. E, tipo assim, é triste porque muitos deles não conseguiram mais nada, simplesmente porque eles cabiam apenas naquele arquétipo, estereótipo, sabe? E aí eles não conseguiram muitas coisas e o Alexandre Rodrigues conseguiu dar a volta por cima, fez novelas recentemente, também fez comerciais e agora tá voltando aí pra série. É Roberta Rodrigues o nome dela, né? A Berenice, ela também fez algumas coisas. Ela tem uma longa carreira na televisão. Ela novela, né? Salve Jorge, ela fez. O DG, o Douglas, né? O Douglas Silva também fez muitas coisas depois. Ele que fez o Dadinho na infância, né? Que inclusive é maravilhoso, muito né? Bom, essa criança psicopata Exato. Isso. E aí a gente vai ver também, só a última entrevista que a gente vai ver é da Roberta Rodrigues, que é bem interessante, que ela se emocionou um pouco pra falar do seu personagem. E vamos ver esse vídeo. Botei. A história que eu tô contando de uma mulher preta da comunidade que está viva. A gente não pode normalizar e dizer que a gente vai virar semente, porque na cabeça dos nossos a gente entende essa semente, mas na cabeça de quem controla é como se fosse uma forma de ok, é semente para eles e pra gente, a gente continua aqui liderando da mesma forma. É sobre a gente viver. A minha história é para contar que a gente viva. A Berenice, ela está viva, ela não vai morrer. Eu falei até para os meus roteiristas, falei para a diretora, para a produtora executiva, eu falei, eu me recuso a morrer. Mesmo se vocês escreverem, eu me recuso a fazer essa cena, porque a gente tem que contar as histórias que a gente quer ver. Porque eu queria estar vendo Marielle agora, assistindo a nossa série. Exato. Então, mas ela deixou um legado de que a gente tem que estar dentro da política, porque só a política consegue fazer o efetivo, né? E justamente a gente quer mostrar que a gente não quer mais morrer para mudar a história. E Cidade de Deus, a série, traz isso. A gente está vivo aqui, mudando a história. Porque são 20 anos. São 20 anos e a gente continua vivo. E hoje a gente está aqui podendo contar essa história. Então é sobre... o Cidade de Deus, ele veio para trazer um movimento no nosso país de mostrar pessoas pretas na tela, artista preto, botar uma lupa nas comunidades, nas periferias, dizer, estamos aqui, somos pertencentes, a gente também tem direito. E eu acho que Cidade de Deus, a série, agora vem mais uma vez dizendo, sim, nós podemos entrar, estar em todos os lugares, nós podemos estar na política, devemos estar, temos que estar, porque só assim vai mudar. E, ao mesmo tempo, implementar a política dentro das nossas comunidades. Porque foi feita uma lavagem cerebral, onde a gente aprendeu a vida inteira que política era chato. Política e futebol não se discute. Exato. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São parâmetros totalmente complexos e totalmente de um ponto de vista absurdo, se a gente parar para pensar nessa frase. Necessário. Necessário. Então, a história da série, através desses personagens, a gente mostra o quão é importante você, enquanto sociedade, se juntar com a potência do que ele tem, do que o Barbantinho tem, do Buscapé, da Cíntia, e a gente fomentar o desejo de transformações e ver isso acontecer. O meu sonho é que a gente possa fazer 3, 4, 5, 10 mil temporadas, que a gente chegar na 10ª, e que a gente, mesmo sendo ilusão, a gente veja uma comunidade onde todo mundo sorria, onde todo mundo se alimente, onde todo mundo estuda, onde todo mundo pode ser livre. E é isso, né? É sobre acreditar e contar a história do que a gente quer ver, de qual tipo de evolução que a gente quer viver, sabe? E não é uma série que é só pro Brasil, a gente fala sobre gente real, humanidade. Pois é, né, gente? Maravilhosa. Nossa, o discurso da Roberta, inclusive, no dia foi muito tocante. Ela falando sobre os atores, com os atores também que são mais novos, assim, ela é monstro. Eu ouviria ela falar por horas. Não, ela é demais. Excelente. E é isso, eu acho legal trazer a história de volta. E ela tocou num ponto muito importante, né? Ela se recusa a morrer e isso é muito forte, assim, porque
são personagens muito representativos e por muitas vezes retratados como trágicos, assim. Uhum. E é interessante mostrar essas pessoas vencendo também, né? E, então, assim, é legal trazer de volta essa história, só que de um ponto de vista de alguém que venceu e que não foi mais uma estatística, né? E, enfim, temos tantas histórias reais que se confundem, muitas histórias reais dos atores de Cidade de Deus se confundem com as histórias de seus personagens. Esses dias eu tava até lendo a história do ator de Pichote, não sei se vocês conhecem, que ele foi morto também, né, pela polícia, e ele tentou emprego com outros atores, só que ele era semi-letrado, né, e ele não conseguia. Enfim, Tem um documentário, inclusive, também sobre o Pichote. Quase certeza que sim. Vou até conferir depois, mas Pichote é também uma... Eu acho que, tipo, Cidade de Deus aconteceu... Pichote andou para que Cidade de Deus pudesse correr, assim, porque Pichote, ele é ambientado, Hector Babenco, novamente. Excelente. Um dos maiorais que temos aqui. Maravilhoso. Cineastas brasileiros, a gente não é brasileiro. Conta a história dos anos 80, de como era uma juventude, uma infância marginalizada, de crianças que viviam jogadas, crianças órfãs, que eram encarceradas apenas por serem pobres, apenas por serem crianças. E tudo isso desse cinema social, desse cinema favela movie que a gente fala, então foi a sementinha ali, na minha opinião, que o Babenco plantou pra gente ter Cidade de Deus, que tem também uma complexidade, aí já é outra década, já é outro milênio, é outra complexidade, outra realidade. Mas o cinema social tá aí, né? E é triste que, por exemplo, Pichote hoje em dia não mudou muita coisa, se você for ver, infelizmente. Mas a gente espera que essas produções... Total. Pelo menos escancarem a realidade, que algo mude. E que, como a Roberta falou, a gente fazer coisas que a gente gostaria de ver, né, gente? Exato. Boa. Perfeito. Que o cinema tem isso também, né? A gente fala que é uma fábrica de sonhos e tudo mais, mas poder sonhar com alguma coisa, poder idealizar alguma coisa, poder projetar aquilo, né? E depois fazer maneiras de como chegar naquilo, acho que é parte importantíssima do próprio cinema, né? Da história do cinema. De o você filme um sonho em conjunto, né? Um sonho, como diria Raul Seixas, um sonho que se sonha junto. Né? Exato.